Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção das questões de matemática do concurso realizado pela banca IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, para a Prefeitura Municipal de Capivari, Estado de São Paulo, cargo oficial de escola. Estamos fazendo uma revisão para o concurso que será realizado pela Prefeitura Municipal de Guarujá. As inscrições encerram-se no dia 14 de setembro de 2023. São cargos para o ensino fundamental completo, ensino médio e ensino superior. Portanto, continue acessando o meu canal e assistam a playlist Banca IBAM, para que vocês conheçam o perfil da banca e, principalmente, o nível de dificuldades das questões de matemática e de raciocínio lógico. Então, vamos para os comentários das questões que foram colocadas no concurso para a Prefeitura Municipal de Capivari. Questão número 13. 3 irmãos compraram um iPhone 13 para sua mãe de presente de aniversário, para o qual Caio deu R$ 2.520, Ricardo deu R$ 3.600 e Priscila deu R$ 480. Qual a fração do valor do iPhone 13 coube a cada um dos irmãos? Então, vamos para os comentários. Primeiramente, vamos calcular qual foi o preço do aparelho, somando os valores que pagaram os irmãos. 2.520 mais 3.600 mais 480 dá R$ 6.600. Agora basta calcular a razão entre o valor de cada um dos irmãos pelo total. Então, vamos calcular primeiramente a fração correspondente a Caio. 2.520 dividido por 6.600. Como eu tenho aqui uma fração divisível, já vou dividir pelo divisor máximo divisor comum, que é exatamente 120. 2.520 dividido por 120 dá 21. 6.600 dividido por 120 dá 55. Então, a fração correspondente a Caio é 21,55 avos. Se vocês observarem, praticamente já nós respondemos a questão. Não tem necessidade de calcular as demais razões. 22,55 avos está eliminado, 20,55 está eliminado, 16,55 está eliminado. Portanto, a resposta correta é exatamente a letra B. Questão número 14. Considerando que cada lado do quadrado circunscrito na circunferência mede 3 centímetros, qual é o comprimento da circunferência em centímetros? Então, nós temos aqui um quadrado inscrito em uma circunferência. O enunciado está dizendo que o lado desse quadrado aqui mede 3 centímetros. Então, 3 centímetros. Os 4 lados medem exatamente 3 centímetros. Para saber o comprimento, eu preciso saber o raio da circunferência circunscrita. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui o diâmetro nesse triângulo aqui, que é triângulo retângulo. Aqui mede 3, aqui mede 3. Isso aqui é diagonal, que é exatamente a hipotenusa do triângulo. Quadrado de D é igual ao quadrado de 3 mais o quadrado de 3. Quadrado de 3 dá 9, mais 9, então D quadrado é igual a 18. Logo, D vai ser raiz quadrada de 18. Decompondo 18, eu tenho 3 ao quadrado vezes 2. Então, a diagonal mede 3 raiz de 2 centímetros. Isso aqui é um inteiro. O raio é metade. Então, 3 raiz de 2 dividido por 3 raiz quadrada de 2 dividido por 2. O comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Substituindo aqui o raio e deixando em função de π,
dá para imaginar que essa alternativa aqui está excluída e essa também está excluída. Tem que ficar em função de π, porque não dá para simplificar. Portanto, o comprimento vai ser 2 vezes π vezes 3 raiz quadrada de 2 dividido por 2. Podemos simplificar esse 2 com esse 2, então vai ficar π vezes 3 raiz de 2. Colocando em ordem, comprimento 3π raiz quadrada de 2 centímetros. Letra A. Questão número 15. Coloquei um capital de R$ 7.200 numa poupança. Me esqueci desse dinheiro e quando fui verificar, havia um rendimento de R$ 1.296. Por quanto tempo meu dinheiro ficou esquecido? Rendendo a juros simples de 2% ao mês. Então, veja, eu tenho o valor do capital esquecido, 7.200, o valor do rendimento, que é 1.296, ele esqueceu, esqueceu durante um certo tempo, eu quero saber o tempo, a 2% ao mês. Então, capitalização simples, juros, capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, substituindo, eu tenho o capital 7.200 vezes a taxa, que eu vou colocar na forma de fração com o denominador 100, fica 2 centésimos vezes o tempo. Isso aqui é igual aos juros. Por que eu coloquei 2 sobre 100, 2 centésimos? Porque eu posso simplificar esses dois fatores, dois zeros. Portanto, eu tenho 72 vezes 2 vezes t. 72 vezes 2 dá 144 vezes t igual a 1.296. Portanto, o tempo em meses será 1.296 dividido por 144, que dá exatamente 9 meses. Letra C. Vamos para a questão número 16. Uma empresa produz 2.880 bancos de madeira em 30 dias com uma equipe de 8 empregados. Em quanto tempo esta empresa irá produzir a mesma quantidade com 6 empregados? Essa questão aqui tem 3 grandezas: quantidade de bancos de madeira, dias e empregados. Como aqui a quantidade de bancos é o mesmo, eu poderia até ignorar, correto? Mas eu vou colocar. Então, temos 3 grandezas, trata-se de um problema de regra de 3 composta. Então, vejam, eu vou resolver da forma que sempre estou resolvendo, colocando causas e efeito. Então, a tabelinha usual. Dessas 3 grandezas, eu sempre destaco o que é o efeito. O efeito é o resultado da fabricação de bancos. Se não tivesse dias e número de empregados, não teríamos quantidade de banco. Então, eu tenho aqui 2 causas e um efeito. O efeito é exatamente a quantidade de bancos, 2.800. Logo, dias empregados são causas. Então, está aqui. Completando com os dados numéricos, eu tenho 2.880 é a quantidade de bancos durante 30 dias com 8 empregados. A pergunta é, para fabricar o mesmo número de bancos com 6 empregados, eu tenho X dias. Então, para não fazer aquele setinha para cima, setinha para baixo, eu sempre coloco assim, qual que é a dica? O produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso aqui? Você faz da seguinte forma. Se a variável está aqui, então pega primeiro esse aqui. Então, multiplica assim, ó, x vezes 6 vezes 2.880. Já coloca aqui, ó, 6 vezes x vezes 2.880. É igual
30 vezes 6 vezes 2.880. Vejam, aconteceu o quê? Esse fator aqui poderíamos ter ignorado. Então, corta, ficou ok. 6x igual a 30 vezes 8. 30 vezes 8, 240. Portanto, x, que é a quantidade de dias, será 240 dividido por 6. Dividindo dá exatamente 40 dias. Letra B. Então, questão de regra de 3 composta, não tem necessidade de utilizar as famosas setinha para cima e setinha para baixo. Questão seguinte. No diagrama abaixo, temos a área escura, esta área aqui. Ó. Qual a operação que representa essa área? Bom, primeira coisa, não existe conjuntos aqui, A mais B menos C. Não existe essa operação aqui, A mais B. Não existe adição, existe união. Então, é união, intersecção e diferença. Se vocês observarem aqui, isto aqui, essa região inteirinha, seria a intersecção dos três, correto? Só que aqui eu estou excluindo esse pedaço, então vai ser o quê? A intersecção de A e B, intersecção, é esse símbolo aqui, menos C. Logo, a resposta correta, letra C. Questão 18. João precisou se mudar às pressas e contratou um caminhão de mudanças que cobra R$ 90 por dia, mais R$ 1,46 por quilômetro percorrido. Sabendo-se que a viagem durou 3 dias e que João pagou ao caminhoneiro um total de R$ 2.324,20, qual foi a distância percorrida pelo caminhão? Então, vejam, cada dia da viagem ele cobra R$ 90. Então, vamos descontar desse valor aqui os 3 dias. O total é R$ 2.124,20. 3 dias dá R$ 270. Então, eu vou descontar esse valor do valor pago pelo João. R$ 2.124,20 menos R$ 270. O resto aqui é o valor que ele pagou por quilômetro rodado. Lembrando, cada quilômetro rodado custa 1,46. Portanto, basta dividir esse valor obtido por 1,46. Efetuando essa divisão, eu tenho uma divisão exata. 1.270 quilômetros percorrido pelo caminhão. Letra A. Questão 19. O terreno retangular EFHI, que é exatamente esse terreno aqui maior, retangular, que mede EF 60, FH 120. Então, os lados desse retângulo, 60 por 120. Sabe-se que ainda A é o ponto médio de EF, B é o ponto médio de FG, C é o ponto médio de GH e D é o ponto médio de EJ, que G é o ponto médio de FH. Então, FH está exatamente aqui, FH. Simplificando, todos esses pontos aqui são pontos médios. Pronto. Ocorreu uma queimada na área marcada na cor cinza, essa cor cinza aqui. A pergunta é, precisamos determinar a área total que foi queimada. Então, presta atenção. Eu vou cotar aqui os valores. Então, temos aqui EF 60, A é ponto médio. Então, 30, 30. Essa medida aqui mede 120. Cada ponto aqui, G é ponto médio, C é ponto médio,
B é ponto médio. Então, nós temos o seguinte. Esse pedaço aqui mede 30, aqui mede 30. Como isso aqui é tudo ponto médio, esses valores aqui mede 30, 30, 30 e 30. Pronto. Aqui mede 30, aqui mede 30, aqui mede 60. Correto? Então, vamos lá. Vamos calcular da seguinte forma. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, porque aqui é uma figura retangular, que aqui cateto 30, cateto 30. Eu vou chamar essa área de área 1. Esta área aqui é equivalente a essa, área 2. E aqui, área 3. Então, o que é a área que eu quero? Essa área assinalada. É a área total do retângulo menos a área desse triângulo aqui, desse triângulo. Deixa eu tirar aqui que está um problema de... O mouse está prendendo. Tudo bem. Eu tenho, então, a área 1, área 2 e a área 3. A área que nós queremos calcular é a área do retângulo menos esta área 1, área 2, área 3. Então, vamos calcular cada uma das áreas. A área 1 é um triângulo que mede 30 por 30, cateto 30, cateto 30. 30 vezes 30 dá 900, dividido por 2, 450 metros quadrados. A área 2, ela é equivalente. Então, também 450 metros quadrados. A área do retângulo é 60 por 120. Então, tenho 60 vezes 120, 7.200. A área 3 aqui é um trapézio, cuja base menor mede 30, base maior mede 90, porque é 30 mais 60, e a altura mede 60. O que é a área de um trapézio? É base menor, 30, mais a base maior, 90, vezes a altura, que é 60, dividido por 2. Então, tenho exatamente isso aqui. 30 mais 60 vezes 60 dividido por 2. Posso simplificar esse 2 por 30, por 60. Dá 30. Então, ficou 120 vezes 30. 3.600 metros quadrados. Logo, a área da queimada vai ser 7.200 menos 450 menos 450 menos 3.600, que dá exatamente 2.700 metros quadrados. Letra D. Questão número 20. Uma outra questão de regra de 3 composta. Pedro precisou de ajuda e contratou 2 jardineiros que projetam aparar 160 metros quadrados de gramado do seu quintal em 4 horas por dia. Acontece que está preocupado e chamou mais um pedreiro. Aqui que vocês têm que tomar cuidado. Ele contratou mais um. Tínhamos 2, mais um ficou 3. E aumentou em 2 horas o tempo de trabalho. Ou seja, de 4 horas ele vai passar para 6 horas. A pergunta é: quantos metros quadrados de gramado irão ter concluído ao final do dia? Então, vejam. Então, nós temos aqui a seguinte... Eu não vou mexer no mouse aqui, que ele está prendendo. Então, vamos lá. Resolução. Vamos construir a tabelinha. Lembrando, o que são efeito e causa? Eu tenho jardineiros, quantidade de metro quadrado de gramado, horas. Então, basta lembrar que nós falamos. Nós temos 2 causas e um efeito. O efeito é o resultado, a quantidade de jardineiro trabalhando tantas horas por dia. Então, tenho exatamente 2 causas e um efeito. A quantidade de gramado é exatamente o efeito.
quantidade de jardineiro e horas por dia, causas. Colocando 2 pedreiros trabalhando 4 horas por dia, eles conseguem fazer 160 metros quadrados de gramado. A pergunta é, quanto de gramado? Se aumentar um pedreiro, fica 3. Aumentar 2 horas, 6. Produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Produto das causas. Quais são as 2 causas? Isso aqui, ó. Então, para vocês lembrar, vocês multiplicam sempre onde que tem a variável. Está aqui. Então, vou multiplicar assim, ó. 2 vezes 4 vezes x. Pronto, já coloco aqui. Igual 2 vezes 6 vezes 160. Dá para simplificar? Dá. 2 vezes 4 dá 8. E aqui eu tenho 160. Então, se eu dividir 160 por 8, dá exatamente 20. Então, x, que é a quantidade de gramado, vai ser exatamente 3 vezes 6 vezes 20. 3 vezes 6 dá 18. 18 vezes 20, 360 metros quadrados, quando aumenta um jardineiro e aumenta 2 horas por dia. Letra B. Então, essas foram as questões propostas pela banca IBAN, que será a banca organizadora do concurso para a Prefeitura Municipal de Guarujá. Inscrições até o dia 14 de setembro. Portanto, continue assistindo a videoaula Banca IBAN. Se não fizeram a inscrição, então aproveita, faça a sua inscrição. Fazendo sua inscrição, vocês terão a oportunidade de ativar o sininho para receber as notificações das demais videoaulas do meu canal. E se você está gostando desta videoaula e também das outras videoaulas, dê um like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E vocês que estão estudando para concursos públicos, cuja banca será a IBAN, Instituto Brasileiro da Administração Municipal, cliquem na playlist Banca IBAN, cujo link está na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.